Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabela e esse é mais uma Avalanche Literária e hoje eu vim aqui dar dicas de 2 livros que vocês têm que ler pro Halloween. O primeiro livro que eu vou indicar, acho que algumas pessoas vão falar que ele não tem nada de assustador, que é tudo explicado pela ciência, que não sei o que, mas assim, me assustou, então eu vou falar dele aqui, que é o Donnie Darko, do Richard Kelly. Esse livro aqui, na verdade, ele é baseado em um filme. Eu sei que é muito mais comum a gente ver livros que foram adaptados para cinema do que o contrário, mas foi justamente o que aconteceu aqui. E esse livro é uma versão que a Dark Side fez, que tem não só a história principal em forma de roteiro, ou seja, aqui a gente tem o roteiro final que foi utilizado para a filmagem do filme, e também temos entrevistas com o Richard Kelly, que foi o criador e roteirista dessa história, e com o Jake Gyllenhaal, que interpreta o Donnie no filme. Então aqui a gente vai conhecer a história do Donnie Darko. Donnie Darko, que tem esse nome meio de super-herói, ele é um menino um pouco perturbado. Ele tem que frequentar um colégio que ele não gosta, cheio de professores conservadores, de alunos e pais e pessoas que tem a mente muito pequena e muito fechada. Ele tem bastantes problemas com a mãe, o relacionamento dele com ela não é muito bom. E ele já aprontou um monte na escola, com a vizinhança, então ele é o típico garoto problemático. E um dia o Donnie, enquanto tá dormindo, é acordado por uma voz chamando ele. E aí a gente descobre que a voz é de um coelho. Não exatamente um coelho, mas um cara com uma fantasia parecida com essa que a gente encontra aqui na capa. E aí esse cara fica chamando ele, tipo, vem Donnie, vem Donnie, vem Donnie. E o Donnie, gente, ele vai. Porque é claro que se você escuta uma voz te chamando à noite, se você descobre que essa voz pertence a um cara com uma fantasia de coelho satânico, você vai atrás dele. Anotado. E aí quando ele tá bem longe na casa dele, invadindo uma propriedade privada, diga-se de passagem, ele conversa com esse coelho e ele pergunta pro Donnie se o Donnie acredita em viagem no tempo. Mas é claro, ora, claro que eu acredito em viagem no tempo. E ele fala pra ele que o mundo vai acabar. E justo na hora que eles estão tendo esse papo cheio de nexo e muito produtivo, bem nessa horinha, uma turbina de avião cai em cima da cama de Donnie Darko. E ele não sabe porque ele tá longe de casa. Mas assim, se ele tivesse lá, se ele não tivesse levantado, se não tivesse ouvido essa voz, ele teria morrido esmagado por uma turbina. Então eu não queria dizer nada, não queria assustar ninguém, mas assim, se acontecer com vocês, levantem. E aí o Donnie ainda não sabe disso. Quando ele acorda, ele tá super desorientado e com uns números tatuados no braço. Tatuados assim pra gente que na época do colégio também vivia desenhando coisa com canetinha no braço. É isso que acontece, ele acorda com uns números escritos em canetinha no braço dele, que são esses números que a gente encontra aqui na lombada do livro. Ó, 28... 06, 42 e 12. E isso seria o tempo que faltava para o mundo acabar. Então faltaria 28 dias, 6 horas, 42 minutos e 12 segundos. Eu não sei vocês, mas se isso acontecesse comigo, eu já estaria o quê? No chão, rolando, chorando, morrendo, falando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E o que pra mim mais me assustou com essa história aqui é que mexe com ciência. Então a gente vê que as citações e coisas que acontecem têm um fundo de verdade. São coisas assim, abstraindo muito, poderiam acontecer. Porque todas têm base em teorias científicas reais e também em outras que são criadas também para dar um fundamento para a história. Além disso, todas as personagens parecem que estão meio alienadas, assim, sabe? Em nenhum momento ninguém se apavora. Isso é muito chocante pra mim. Ele tá tendo umas alucinações e tá vendo e ouvindo coisas bizarras. E tá tudo normal, tá tudo certo. As pessoas em volta deles também em nenhum momento piram ou surtam com nada que acontece. Eles lidam com tudo de boa e isso pra mim é chocante. E essa falta de tato, essa falta de reações assim tão humanas é uma coisa que me desconcerta. Pra mim essa leitura foi bem diferente porque, como eu disse, tá em formato de roteiro. Então, ó, aqui, depois das entrevistas, já começa o livro. E aí é tudo em forma de roteiro, tá vendo? Mostra como é que são as cenas, tipo, se são cenas internas ou externas. Mostra a descrição da cena, né? Então aqui a família Darko reunida para o jantar. E aí tem as falas de cada um. Isso é bem diferente porque não tá naquele formato de romance que a gente tá acostumado a ler. Pelo menos não eu. E isso garante uma fluidez maior para a leitura. Você vai ler muito mais rápido porque tem muito menos coisa para poder ler. Mas não sei se todo mundo se adaptaria a esse tipo de leitura. Enfim, eu gostei muito desse livro. Eu classifiquei com 5 estrelas. Mas se você é daquele tipo de pessoa que gosta de colocar os móveis no lugar, entendeu? Que gosta de um fim de história palpável, que você pode ter várias explicações e conseguir formular assim teorias que fazem sentido, eu acho que talvez você não vai gostar tanto desse livro, porque a sensação que eu tive é que mesmo vendo o filme, vendo vídeo explicando o filme, lendo coisas na internet sobre e lendo o livro, ainda não faz completamente sentido pra mim. Mas a coisa é que eu gosto de muito que não faz sentido.
então funcionou pra mim. O outro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é O Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Eu conheci esse livro aqui através da Jennifer Niven em Juntando os Pedaços. Nesse livro, a personagem principal cita muito esse livro e eu sempre fico meio nervosa quando tem citação de livro em livro, porque eu sempre quero ler tudo. E aí, na Bienal, eu acabei encontrando o estante da Companhia das Letras e eu comprei. Esse livro aqui vai contar a história de uma família, a família Blackwood, e assim que a gente começa a ler o livro, a gente percebe que alguma coisa muito ruim aconteceu com essa família antes da história começar a ser narrada. A nossa narradora aqui vai ser a Mary Cat. Ela é uma garota de 18 anos que mora com a irmã mais velha e com o tio, que foram as únicas pessoas da família dela que sobreviveram a um acidente, porque todas as outras pessoas que moravam naquela casa foram assassinadas. Essas pessoas, elas foram mortas e envenenadas durante um jantar. E a única pessoa que cozinhava na casa era a Constance. Então, obviamente, ela é acusada por esse crime. E esse acontecimento toma uma proporção gigante, porque eles não moram numa cidade enorme. Eles moram num pequeno vilarejo onde todo mundo se conhece, todo mundo fala mal de todo mundo, como acontece em cidade pequena e a gente sabe. Então todo mundo tomou horror àquela família, todo mundo despreza aquela família e despreza aquelas meninas. E a nossa querida Mary Cat também odeia todo mundo. Então não é como se ela fosse a Maria sofrida, vitimizada da vida, não. Todo mundo odeia ela e ela odeia todo mundo de volta. Assim como no Donnie Darko, aqui a gente tem uma personagem principal que é muito fria. A gente vê que aconteceram coisas na vida dela e que as pessoas perseguem ela e que coisas acontecem o tempo todo e ela lida com isso com uma frieza inexplicável, com um distanciamento assustador. Então esse desprovimento de sentimentos tão humanos é uma coisa que me incomoda e que mexe muito comigo. Então toda vez que eu leio algum livro que tem alguma personagem assim, chega a me dar arrepio. E essa leitura ela precisa ser muito atenta porque a narrativa é fluida, mas você tem que catar coisas ao longo do caminho. Então você tem que ter em mente que aconteceu alguma coisa antes da história começar. Você tem que perceber que a personagem ela tem umas atitudes meio estranhas. Ela se comunica de uma forma esquisita, ela enterra coisas pelo quintal, ela pensa coisas horríveis sobre as pessoas que moram naquele lugar. Então o tempo todo é uma tentativa de ficar tentando entender o que está se passando na cabeça da Mary Cat. Também tem essa relação dela com a irmã, que é muito peculiar. Para ela é como se só a irmã existisse, ela se importa muito com ela e ela é muito apegada a ela e ela faria tudo por ela. E apesar de tudo isso que aconteceu, apesar dessa tragédia ter acontecido na vida dessa família, apesar dela ser muito perseguida pelas pessoas do vilarejo, ela lida como se tivesse tudo bem. Ela lida como se aquele lugar ali fosse protegido, como se aquela casa fosse o refúgio dela, como se fosse um castelo, e que ali todo mundo vivesse muito feliz. E é por isso que um dia, quando um primo não muito próximo da família chega para poder fazer uma visita para elas, ela fica completamente atormentada e ela não sabe o que ela faz para tirar aquele cara dali. É a partir daí que o grande problema da história começa. A gente vai ver os efeitos que esse outsider, que esse intruso vai fazer na vida dessa pessoa e como ele vai mexer com a mente das pessoas que moram ali. Encontrei aqui tudo que eu gosto num livro. A narração é muito boa, a personagem principal é muito boa, as cenas são muito bem descritas, o suspense é muito bem criado, o mistério é muito bem colocado. Então, pra mim, pelo menos, realmente foi uma coisa muito compulsiva. Eu me vi sentada e presa a esse livro com vontade de terminar, porque era tudo muito bom. E assim, fazendo uma pequena comparação com Donnie Darko, que eu sei que são histórias completamente diferentes, mas ele também tem isso de que você descobre o que você quer, mas você também não tem um final palpável. Fica uma coisa meio no ar, e se você quiser você pega, se você não quiser você não pega. Mas isso é uma opinião minha, e eu não me importo com isso, então pra mim foi ok. Bom, gente, então foi isso. Se vocês assistiram até aqui, muito obrigada. Eu espero mesmo que vocês se interessem por esses livros aqui, que vocês leiam e depois me contem o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra saber o que eu vou falar na semana que vem. Se você ainda não acompanha a Avalanche Literária nas redes sociais, é @Avalanche Literária em tudo quanto é lugar, menos no Twitter, que é @AvaLiterária. Segue lá pra ver foto, pra saber quando tem post novo, pra saber quando tem texto no blog. E vem aqui sempre conversar comigo, falar sobre o livro que você tá lendo, se você já leu o livro que eu mencionei, ou se você quer ler. E vai ficar tudo certo, vai ficar tudo bonito, e eu já não sei mais o que eu estou falando, eu estou com fome e eu preciso me alimentar. Semana que vem eu volto com mais um vídeo. Beijo e até logo!